Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no podcast Fractais. Hoje estamos gravando o episódio 101, né? Viramos aí essa página da centena de episódios que já gravamos. E estamos hoje com um convidado muito especial, Thales Travassos, que é psiquiatra, neurodivergente e que trouxe uma ideia para a gente conversar de um tema que nesse 100 a gente ainda não contemplou, que é a questão da extroversão e da introversão nas neurodivergências, no autismo principalmente, mas também nas altas habilidades, no TDAH. E é uma questão super interessante, porque é um tema que muitas vezes também é atravessado por muito preconceito. As pessoas têm a ideia de que autistas são super introvertidos o tempo todo, que vão ser muito desastrados, desajeitados na comunicação, na interação, e isso pode acontecer sem dúvida, mas não é a regra geral, não é a unanimidade, não acontece com todos. E muitas vezes a gente também pode ser extrovertido ou usa da extroversão como uma estratégia de interação e também, às vezes, até de maneira atabalhoada. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então eu queria passar a bola para você, Thales, se apresentar aqui para a gente hoje. Muito bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Dani, Felipe, Idi. Bom dia. Então, eu sou Thales, sou introvertido. Brincando, né? Eu acho que é muito, tem uma flexibilidade, assim, não dá para fechar numa caixinha, mas enfim, sou psiquiatra, a Lê já me apresentou, e eu acho muito interessante a gente pensar sobre extroversão e introversão, porque isso é muito trazido, assim, na clínica, né? Por pessoas que falam que, por um contexto social, e perceber ela como introvertida ou mais extrovertida, isso muda o entendimento de ter ou não um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de autismo, e essa confusão do que o senso comum tem e o que a realidade se apresenta na prática clínica, na prática é, interpessoal, né? Na gente que tem amigos neurodivergentes. Enfim, queria passar a bola para a Ida e já perguntando em vocês, né? Vocês são mais introvertidos, mais extrovertidos, como vocês consideram? Nossa, eu acho que depende do ciclo, Thales. Eu consigo ser os dois, na verdade, muito forte. E eu queria saber qual que é a sua Mas peraí, deixa a Dani e neurodivergência. o Fê se apresentarem também. Nossa, Só perdão, pra... galera. Mal. A gente já se empolgou na conversa, já foi emendando. Aí fala, só Tava com a falar um bom pergunta na dia, ponta Dani, da bom dia, língua. Fê. Não, mas sabe quando você fica com uma pergunta na cabeça e você fala assim, eu vou fazer, e aí você esquece do mundo? Sabemos. Bom Bom dia, dia, Dani. Thales. Bom dia, meninos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu também acho que eu transito aí na introversão e na extroversão, mas ao longo da minha vida acabou que fiquei mais extrovertida com o passar do tempo. Acho que deve ser assim, né? Para todo mundo. E aí, Fê? O Fê é extrovertido, né? O meu é fácil. Eu acho que eu sou extrovertido. Eu acho que na definição de extroversão, assim, eu acho que tem muito o quê de eu me motivar por pessoas, assim. Eu me sinto melhor em volta de mais gente do que sozinho, em muitos casos. Então, eu acho que isso é uma das coisas fortes também de extroversão. E aí tem aqueles testes psicológicos que você faz para trabalho e tudo mais, e todos tipo, tem o E de extrovertido e o E sempre ganha. Então, eu acho que além de eu me sentir em todos os testes que eu fiz, me definiu sobre extrovertido. Para pegar para o Thales, eu acho que é um ponto bem importante, assim, porque eu acho que, principalmente no autismo e na neurodivergência, tem essa tendência daquela imagem de filme e tudo, dessa pessoa ter um quê mais fechado, mais introvertido. E nós aqui, todos puxamos um pouco para o lado extrovertido, e aí é meio óbvio, né? Porque a gente grava um podcast, né? É raro o introvertido ter esse desejo tão inato, um puro introvertido de gravar um podcast e ter um podcast, né? Mas é muito legal que o Thales, que é introvertido, querer participar aqui. Eu discordo um pouco, Felipe, Vamos embora. mas já vou falar. Por quê? Então, Ida, eu sou uma pessoa autista e sou trans também. Não sei se a Lê falou isso, mas também por isso que eu ia participar do episódio de gênero e Verdade. neurodivergências. Mas, Felipe, eu discordo porque eu teria um podcast também, Boa. mas e necessariamente talvez para falar de assuntos que eu me sentisse bastante à vontade e até por ser um ambiente que eu teria um entendimento da estrutura, né? Então já teria uma previsibilidade. Então, nessa questão de um podcast, e aí já para a gente refletir, né?
onde é que essa introversão ela se apresenta? Onde é que essa extroversão se apresenta, né? Eu acho que, falando de extroversões e introversões, a gente precisa falar de introversões atípicas também, né? E extroversões E atípicas. extroversões atípicas, Então, total. falando um pouco sobre isso, eu queria trazer uma pra vocês. Eu não sei se vocês são. Quanto mais velho eu tô ficando, menos extrovertido eu tô ficando, porque mais o julgamento dos outros me impacta. E eu tenho uma parada que é assim: eu sou muito extrovertido, bicho. Começa a falar, eu me envolvo no assunto. Mas basta eu pegar um olhar de julgamento. Sabe quando você tá tipo, falando um bagulho assim pra um grupo, aí você pega que alguém olhou pra pessoa do lado, assim, deu tipo, nossa, que preguiça desse cara. Bicho, ele tá falando há 15 minutos e ele não percebeu. Quando eu pego isso, eu me fecho de um jeito, assim, eu vou pro fundo do buraco e me fecho. E uma armadura, assim, rau. E aí eu me sinto a pessoa mais solitária do mundo. Eu sinto que no meu autismo passa muito por esse abismo, entendeu? E como essa chave vira rápido. Porque eu sou muito suscetível ao estímulo, essa é a parada. Eu não tenho controle do como o estímulo reage em mim, então eu hiperreajo a ele. Eu gostaria de não. Eu gostaria de só olhar e falar, tipo, tudo bem que vocês estão com preguiça, entendeu? Pô, também não quero ser aceito por todo mundo, né? Se também se todo mundo gostasse, tem que ter, estaria errado. Eu gostaria de ter essa maturidade, mas não. Agora, é interessante que a gente está trazendo isso, essa dimensão, e a gente está, né, todo mundo aqui com os seus 40, seus 30, seus 50 anos, sei lá. E aí a gente tem já bastante tempo de vida para ver como isso foi mudando ao longo da vida, assim. E isso é uma coisa bem interessante, porque também na época do meu diagnóstico, um dos comentários que uma psiquiatra fez para mim é assim: eu lembro de você na época da faculdade, você não pode ser autista. Porque eu tinha essa coisa da extroversão muito clara, assim, muita facilidade de interação e tal. Fui presidente do centro acadêmico, era representante discente, fazia teatro e tal. Mas isso era uma estratégia minha mesmo, para performar melhor a interação social. Assim, claramente eu olho assim e falo, cara, era masking, que curioso e tal. E não que não fosse interessante para mim, porque isso me colocava em algumas situações, então tinha lá uma performance, acontecia, fazia as coisas rodarem e tal, mas tinha uma sensação constante de não pertencimento também, apesar disso. Então, apesar de ser querido, apesar das pessoas falarem, que legal ele, como ele é divertido, como ele é animado, como ele é sagaz e tal, eu ficava com essa sensação sempre de uma certa disparidade entre quem eu estava ali sendo para os outros e como eu me sentia, no fim das contas. E eu tenho me visto, eu não deixo de ser ainda extrovertido de certo modo, eu consigo fazer isso, mas eu percebo que o meu tônus é ficar mais quietinho, assim. E eu percebo isso até, por exemplo, nas roupas que eu uso, como mudaram na época da faculdade pra cá. Teve uma época na faculdade que eu gostava de usar coisa assim, tipo chamativa mesmo, coloridaça, uns tecidos diferentes e tal. Tinha uma coisa propositada nesse sentido, assim, tipo, vou marcar minha diferença. Eu tava olhando umas fotos minhas do colégio, aquelas fotinhas que você faz de fim de ano, bota a turma inteira sentadinha, a fileira de trás, a fileira do meio, não sei o quê. Eu ia com uma camiseta diferente do uniforme, assim, tipo, pra plain, ficar lá brilhando diferente na foto, uma camiseta roxa e todo mundo com camisetinha branca, assim. Então tinha essa coisa de querer me marcar também ao mesmo tempo distinto, só que é muito engraçado, porque não tinha nenhuma clareza disso, só falava assim, o dia da foto eu vou pôr uma roupa diferente. E aí olhando, aí eu percebi esse padrão, falava, cara, que engraçado, olha isso. Então eu acho interessante também essa questão. E outro ponto também que eu queria trazer, queria ouvir de vocês também isso, e que isso eu percebi várias vezes na minha vida, eu sempre trouxe isso aqui como uma questão, na hora, por exemplo, da interação mais próxima, afetiva sexual, assim, para um relacionamento mais íntimo, para um relacionamento sexual, era completamente travado, assim. E aí ficava muito evidente o quanto eu consegui saber performar socialmente, porque eu já tinha lido as características de como se interagia e fazia aquilo de boa, mas na cena sozinho não sabia o que fazer, ficava completamente desmunido, assim. Então isso também marcava bem essa distinção. Nossa, Lei, eu tenho exatamente o oposto do que você falou, assim. Que ótimo! Viva a diversidade. Eu acho que num contexto de mais de 4 pessoas lascou pra mim, assim. Mas uma pessoa só pra mim sempre foi muito mais fácil, né? Não, nesse sentido sim, Thalys, no 1 a 1, não, eu consigo interagir bem numa boa. Não, eu falo na cena, tipo, com a intenção sexual, com a intenção assim, tipo, estão sendo fazendo um date. Vulgo pelado, né? Vamos dizer aqui, pelado, exatamente, né? aquela coisa, sem tipo, roupa. Ou mesmo não, viu? Sexo, eu lembro de uma vez no carnaval no Rio. Gemido, secreção.
parei. Eu lembro de uma vez num carnaval no Rio que um cara veio me beijar assim, e aí na hora que ele me deu um beijo assim, eu fui pra trás um pouco, porque eu tive uma questão sensorial que, tipo, bugou de suor e tudo mais, e aí eu falei, não vai rolar. E é fogo também ter que lidar com isso, tipo, a sensorialidade às vezes atrapalha outras intenções. E aí o cara pra mim falou, ele era um cara nova-iorquino, ele falou, você tá com, né, are you shy? Aí eu falei, tipo, eu fiquei olhando e falei assim, não, tipo, eu tímido. Aí eu falei, cara, será que eu sou tímido? Não, mas eu não sou tímido. Eu fiquei bugado ali, perguntando isso 10 vezes pra mim, por que eu recolhi, dei um passo pra trás, e aí eu não conseguia explicar pra mim mesmo, nem pra ele, por que eu tava sendo tímido, eu só percebia que eu tava retraindo. Aí eu falava, cara, que estranho isso, assim. E aí eu percebi esse desajeito meu, mas é nessa cena, mas agora na cena da interação social, tipo, sentar num café pra bater um papo, 1 a 1 flui super bem. Não, nesse sentido, sou como você, Thalys. Mas aí é claro que era porque ele estava suado, né? Total. Não, pior que é, Dani. E aí eu percebo, assim, quantas vezes na vida eu deixei de interagir com pessoas porque em algum momento a questão sensorial pegou, assim. Só de Textura da você pele, falar já me dá um arrepio, entendeu? textura da língua, o cheiro da pessoa, Essa não coisa sei o do quê. suor, eu acho que a gente tem que gravar sobre isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas com essa questão muito forte com o suor, como a Dani mesmo falou, assim. Minha Eu não gosto esposa do meu tem. suor. Eu não tenho, tipo, zero, assim, tipo, acho que é o que do futebol de, tipo, abraçar no gol todo mundo suado e não me importar com isso. Exatamente essa Nossa, cara que o Ale fez. Ai, não. É Não aquele rola. inteiro. Mas eu acho que a gente quer quebrar a extroversão em algumas partes, eu acho que tem essa Eu aqui adoro suor. adoro suor. Vivo Não, de não vez vamos em entrar no tema de suor, não, extroversão que pra suor tá ótimo. Não, próximo tema, próximo episódio, suor. Vamos lá. Porque para mim tem dois tipos de extroversão. Tem essa extroversão de noitada, de sair público, se sentir confortável em ambiente. Tem aquela outra extroversão que é no sentido de ser o líder da conversa de algum modo, querer palestrar ou falar em público, tem aquele desejo que normalmente introvertidos são mais bloqueados. Eu queria perguntar para a Dani também, e para o Thales também, nesse caso, assim, para o Thales mais especificamente. Eu acho que tem essa questão, talvez tenha uma questão de gênero, eu não sei se tem uma questão de gênero, e aí para o Alê também, se existe grande diferenciação no quesito gênero, de extroversão e introversão, ou isso não é uma questão que afeta gênero, é igual para todo mundo? Como funciona? Não, acho que tem, sim. Acho porque tem um comportamento social esperado diferente da mulher e do homem, né? Então, assim, a mulher espera-se que ela cale-se, vai, de alguma forma. Isso vem mudando completamente, graças a Deus, mas, enfim, a mulher, ela, enfim, fala e fala assim, amém. Então, já tem um lugar que é um lugar, de certa forma, secundário nessa conversa, historicamente. Não à Então, toa as mulheres fazem mais masking, né, Dani? exatamente, Mais acaba que fácil, acaba sendo muito mais fácil, né? você acha que você é feminista se você é extrovertida, então, né? É quase isso. Thalys, você fala no sentido de fazer um masking para a extroversão ou também para a introversão? Empurra pra onde, assim, o masking? Aquela coisa da menina que não fala muito, tá tudo bem, né? Ela é quietinha, ela Que invisibiliza o autismo dessas mulheres, né? invisibiliza o entendimento dessa dificuldade, muitas vezes, né, em reciprocidade social e em cognição social. Mas uma coisa que eu. Desculpa, Dani, eu te atrapalhei, Não, imagina. mas uma coisa que todos vocês estão trazendo é a questão, como a questão sensorial ela impacta nessas vias de extroversão ou introversão, ou seja, muitas vezes você precisa ali de um estímulo sensorial, né, de pessoas, de conversa, de falar, outras vezes você tem uma dificuldade com tato, né, então se sente mais fechado, tem uma dificuldade com uma abordagem, um olhar, uma abordagem um pouco mais direta e um entendimento, e aí como ele falou, pô, me fecho. Então, como essa questão sensorial, muitas vezes atravessa nessa forma como a gente lida com o ambiente, né, e com nós mesmos. Porque a gente tem muito essa coisa de eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu gosto que me dê atenção, eu gosto, enfim, que eu tenha relevância, mas eu não gosto de me sentir o centro das atenções.
E eu lembrei do nosso episódio que a gente fez sobre o canto, né? De como os neurodivergentes gostam de ficar no canto. E até essa questão, que é uma questão que também passa por uma dimensão, né, e ocupação do corpo no espaço. Como, por exemplo, me incomoda demais. Sabe uma coisa que me incomoda demais? Aquela coisa que quando fazem uma roda e falam para você dançar no meio ou fazer alguma coisa no meio. Gente, é muito pior você estar no meio do que você estar na frente. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, eu acho muito mais fácil falar num público do que ficar naquela roda. Aquilo é... Nossa, Mas, claro, gente. mas, ô Dani, isso aí é uma coisa animal, tipo, qualquer um instinto nosso, a gente se sente muito mais exposto quando a gente sabe que tem alguém nas nossas costas e a gente não pode ver, por isso que é verdade. O artista tem essa coisa do palco, porque o artista vê quem tá ali e ele, atrás dele são só os meus de confiança, é só a minha estrutura, então por isso eu posso me expor, porque eu sei que quando eu virar e a cortina fechar, mas o que eu ia falar do negócio da extroversão, de que não querer ser o centro da atenção, que eu até levantei a mão ali, que era isso, que eu também detesto. E vira e mexe eu acabo sendo, entendeu? Por causa da minha intensidade, eu não consigo sair disso. Esse é que é o problema, entendeu? Quando eu chamo a atenção, eu sou extrovertido, não é porque eu quero ser, é só porque eu sou intenso. Não é uma escolha, entendeu? E é isso que as pessoas conseguem entender, porque na cabeça das pessoas, talvez seja a cabeça do neurotípico, eles escolhem ser assim para atingir alguma coisa. Agora eu vou ser intenso porque eu quero chamar atenção, porque eu acredito nesse ponto. E porque isso é importante. Eu não, só vai acontecendo, entendeu? E eu lembrei, cara, de uma coisa, assim, um pensamento que eu tenho há tanto tempo, em tantas fases da vida, que é, antes de sair de casa, eu falava assim, hoje você não vai ser estranho. Hoje você não vai se exaltar. É sério, hoje você não vai falar alto, hoje você vai estar numa festa e você só vai participar das conversas. E você não vai ter aquela sensação que você começou a fazer um monólogo. Fechou, Id? Fechou. Nunca consegui. Ô, Id, deixa eu te perguntar. E você consegue ficar sozinho, bem, ter momentos de introspecção que você julga interessante, assim? O tempo inteiro. Vira e mexe. No meu dia a dia, hoje, todo dia quando eu tô indo pro trabalho, cara, eu, tipo, na lancha, andando mó rápido, 1h30 de lancha, motorando no fone de ouvido, ouvindo, tipo, Milton Nascimento, e olhando pro mar e pensando em alguém e chorando. Isso faz parte do meu dia a dia. Natural, assim. Mesmo. Ou, se eu pego meu violão pra tocar, cara, eu toco numa intensidade que, assim, eu podia estar no Maracanã ou na minha casa, tanto faz, entendeu? Barato rolou. Uhum. É interessante também, tô pensando nisso, para algumas questões mais delicadas, afetivas, eu prefiro estar sozinho. Por exemplo, para chorar assim, acho que é difícil eu chorar na frente de alguém. Não sei que seja muito íntimo, mas não é uma coisa muito tranquila, então eu prefiro estar mais quieto também. Para certas atividades criativas também eu prefiro ficar mais quieto. E eu também tenho essa coisa do id, da extroversão, meio por conta da intensidade, ele me empolga com alguma coisa e de repente quando eu tô vendo, se eu vou pro meio da rodinha, então, eu vou estar no meio da rodinha dançando, então agora vocês vão ver alguém dançar, sabe assim, tipo, e vou lá e plá. E aí fica essa extroversão também explodida, assim, um pouco exagerada tal. E essa efusividade, que eu também acho que tem um descompasso nisso, assim, né? Quando você tá falando dessa questão da interação social, da cognição social, tem uma desmesura, assim, né? Na nossa maneira atípica de ser extrovertido. E que as pessoas olham e falam, nossa, que estranho, por que ele tá assim, né? Tipo, dá um ar meio... será que esse cara tá meio hipomaníaco? É meio eufórico demais? Tá meio exagerado e tal? Então tem um pouco... Eu sei que várias pessoas têm esse olhar, assim, pelo menos sobre o meu passado e tal. Então, isso era bem presente. E, de novo, agora eu tô ouvindo essa história falando assim, cara, que coisa curiosa como essas coisas vão evoluindo mesmo ao longo da vida, assim. Eu não tenho mais... a mesma verve, assim, sabe? Eu não consigo me ver já nessa mesma energia de fazer isso, assim. E aí, porque eu acho que eu me dou conta um pouco dessa efusividade, com muitas aspas, exagerado. Eu acho que a gente tem que fazer e acontecer mesmo na juventude, a gente não tem nem que ficar se privando disso. Mas hoje eu fico pensando e falo assim, será que eu faria? Será que eu me exporia assim desse jeito? Aliás, olha só que engraçado, esse domingo eu tava com meus sobrinhos da Avenida Paulista, e aí tava tocando um funk lá na frente do McDonald's, eles foram lanchar lá. E aí eu quis brincar com eles, eles têm 9 e 10 anos, assim. E aí eu peguei, na hora que tava tocando, comecei a baixar ali e comecei a dançar, tá? Mas, nossa, eles ficaram super constrangidos, assim. Durou 3 segundos assim, eu falei, acho que eles não querem que eu brinque disso, eu quis dar uma de tio engraçada, assim. Falei, não funcionou.
Falei, beleza, entendi. Isso é uma coisa engraçada, né? As crianças terem vergonha, né, da nossa pré-adolescente, extroversão né? a Um partir de uma pouquinho diferente. idade. Criança, eu acho que até lidaria melhor. Não sei, Fê. O Fê que assim, tem fala filhas, buraco. como é que é isso? Não, dançar, por Ale, exemplo, é uma coisa que eu sei que eu faço muito mal. Então, eu acho que, tipo assim, tudo que se eu for dançar na frente das minhas filhas, tipo, no ambiente, quando elas forem mais adolescentes, assim, eu sei que elas vão pagar mico em relação a isso. Mas eu já acho engraçado, com o tempo, assim, eu acho que Aí tem as coisas que quando eu era jovem eu era mais extrovertido, mas também era mais preocupado com certas coisas. O que o Ale falou é que talvez quando eu era mais jovem, solteiro e tudo mais, tipo, dançar numa festa sabendo que eu sou ruim, me afetava mais do que hoje, que eu já tô casado e tô um pouco me importando. Então, tipo assim, pra mim, tipo, é mais porque cômico em si e não como se fosse uma tentativa de dança de acasalamento, como tipo, tem uma coisa diferente em relação a isso. Mas isso que você falou é um tema interessante também, que além da questão da nossa personalidade, eu acho que tem a questão da idade também. Então, em certos aspectos, eu me sinto muito mais confortável hoje em me abrir em outros lugares. Quando eu era jovem, na escola, eu era mais tímido, aí depois eu fiquei mais extrovertido. Mas, por exemplo, assim, hoje eu tô ok tipo, tá num evento e falar com uma pessoa aleatória de bobeira, sabe? Tipo, numa feira e tudo, ir lá e falar. Quando eu era mais jovem, eu tinha esse vergonha, como se, tipo assim, não vou invadir o espaço daquela pessoa e tudo mais, assim. E eu tenho uma coisa minha que é engraçada, assim, porque eu acho que na escola eu ficava mais sozinho, e aí eu me sentia sozinho e ninguém fica falando comigo. E aí eu me sentia mal porque ninguém queria falar comigo. Então hoje eu até ensino minhas filhas com isso. Se vê que tem alguém sozinho, meio perdido, assim, vai falar com essa pessoa. E essa normalmente é a minha estratégia em eventos, sabe? Sempre tem uma pessoa que está desesperada para que alguém fale com ela e dá para perceber de longe quem é essa pessoa. Normalmente eu falo com essa pessoa. Eu também gosto de falar com os desamparados. Os desamparados. Os desamparados Adoro do rolê. puxar Eu trago os assunto com, desamparados para perto. puxar assunto com segurança de festa. Irado, sempre Ah, aprende várias coisas. não, essa daí geralmente eu não faço, não. Mas fala, Thalys, você ia trazer uma questão? a gente tá percebendo aqui muitas das peculiaridades, né, de ser uma pessoa extrovertida e ser neurodivergente, que de fato a gente não vai ser visto como uma pessoa extrovertida neurotípica em nenhuma situação. É sempre o estranho, é sempre a pessoa que atropela os outros, excesso. que fala Uhum. demais, não sei o quê. E também, e a dificuldade da introversão nas neurodivergências, né? Puxando um pouquinho a sardinha aqui. Fala aí. Eu noto que também existe uma certa dificuldade, talvez, na introversão, num quesito de dificuldade, muitas vezes até de meta-representação, ou seja, de entender a sua própria emoção, entender a emoção da outra pessoa, entender como dialogar naquele momento. Enfim, não sei se eu estou indo muito para uma parte Não, teórica, bicho, deu pra entender Ótimo, demais. ótimo, mas Thalys. Uhum. Entender seu corpo. Eu não lembro como é meu corpo, cara. Eu não sei como é meu exato, corpo. e Eu ter paro essa pensar, você fala. representação. E aí eu creio que muitas vezes talvez algumas pessoas elas fujam de alguns momentos mais introspectivos também por essa dificuldade autística, né, dessas representações internas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente muitas vezes foge de um momento mais extrovertido, né? Justamente por também se sentir vulnerável, muitas vezes ser entendido como uma pessoa que fala uma coisa que não seria o momento adequado, né? Enfim, acho que essas peculiaridades, né, também na introversão. E Thales, eu ia te fazer uma pergunta. Você notou uma diferença nesse seu modo de ser extrovertido ou introvertido antes e depois da sua transição? Como foi isso para você? Assim, você notou uma diferença no tipo de masking, na maneira como você se coloca, justamente nessa questão dessa meta-representação, né? Como que você está sendo para o outro, como que o outro pode estar te percebendo, como que está essa dinâmica, nessa coreografia da interação social ali, né? Eu acho que em momentos que eu fui lido como extrovertido, que é diferente de realmente ter uma postura extrovertida
em todos os campos, né? Assim, acho que quem é mais extrovertido, se considera mais extrovertido, tem uma postura extrovertida no trabalho, em casa, enfim, em diversos contextos, sabe? Acho que quando eu sempre lido como extrovertido em momentos que eu estava falando sobre coisas que eu gosto muito. E em momentos muito estruturados, né? Na faculdade, na residência, quando estava em tutoria. Eu estudei numa faculdade que isso é uma coisa interessante, que eu acho que me ajudou nessa questão da comunicação, que a minha faculdade era metodologia ativa, e aí tinha tutorias. No começo eu era péssimo, assim, sabe? E aí, tutoria é basicamente uma discussão de caso. Tem um caso clínico, você vai ler o caso, vai debater, depois vai estudar e vai debater de novo. Então, acho que isso foi uma coisa que melhorou muito minha comunicação. Mas, de modo geral, Ale, eu noto que os momentos que eu fui. É claro que teve muito masking também, né? E aí também em momentos de mais extroversão. Mas eu noto que eu sou muito lido como uma pessoa extrovertida em coisas que eu tô ali. Basicamente hiperfocos meus, assim. Se você for Uhum. numa festa de forró ao pé de serra aqui em Recife, no São João, vou estar eu dançando com o máximo de pessoas possíveis, porque eu sou maluco por dançar forró, eu adoro. E você vai dizer, pô, a pessoa mais extrovertida do Ah, mundo. irado, cara. Maravilha. Então, nisso aí eu seria mó introvertido, mas se você me colocasse na banda, eu ia virar a pessoa mais extrovertida do mundo. É doido, né? Quando eu vou, tô lá tocando, mexo cabeça, não sei o que, vou pra outro planeta. Me coloca pra dançar e tocar em mim e ter as pessoas ali da dança, eu já viro outra pessoa. Mas nós dois poderíamos estar no forró. Não, é bem interessante isso. Essa questão de você estar na mesma cena, só que você está numa posição diferente, né? Ou você está no palco, ou você está na plateia. Isso já muda completamente o modo de estar ali. É bem legal mesmo isso, né? E aí você pode E o performar de um povo outro não jeito. entende isso, entendeu? Id, como que você sobe no palco, toca assim, mas tem vergonha de fazer isso, menino? Isso não faz sentido nenhum. Eu falo, minha filha, isso é só o começo, vai muito além disso, na verdade, dessas dualidades que não fazem sentido nenhum. Mas tem essa questão da conexão com o corpo, né? Tô pensando aqui. Eu me sinto muito mais extrovertida quando é para falar, né? Para me expressar através da fala. Porque através do corpo, eu acho que eu sou muito, muito tímida para algumas coisas. Eu tô lembrando que a minha irmã ela é dança-terapeuta, né? E ela, às vezes eu faço lá umas vivências com ela, vou com ela, e tem sempre é óbvio, né? É que para você dançar, tá? Só que acontece que você não tá sozinha. Você tá lá com 10 pessoas dançando livremente. Eu acho esquisitíssimo. Acho esquisitíssimo para mim. Eu faço, mas eu faço assim, por determinação, não por espontaneidade. É uma Nossa, admiração também, dança né, pra mim é Dani? uma coisa muito estimulação sensorial positiva, sabe? Quando você Uhum. gosta ali da música. Você também dança, né, Ale? Danço, eu adoro dançar, sim. Agora eu tenho dançado mais sozinho do que antes, mas tinha essa questão, assim, e eu sinto uma diferença muito grande entre dançar junto com outras pessoas, e aí tem esse lado da performance que pode empurrar um pouco para essa extroversão exagerada, e a dança que eu faço mais minha de contemplação comigo mesmo, e num estado de steaming, assim, de meditativo mesmo, né? E aí eu danço sozinho. E aí é uma dança bem curiosa. Os meus sobrinhos também acham engraçado. Eles falam, nossa, essa dança maluca que você faz aí. Não dança assim na frente dos outros, não. Gente, a minha namorada, ela é super carnavalesca e ela tem uma estereotipia muito engraçada, assim, um comportamento autorregulatório que ela dança, assim. Teve um dia desse que ela foi no posto, ela tava super nervosa com alguma coisa e tal. E aí ela tava reclamando e começou a fazer a dancinha. E o cara, você não tava agora reclamando e tal? Ela não, colocado nesse lugar de estimulação sensorial também, né? Acho engraçado. Sabe o que eu faço? Eu toco instrumentos Você fica imaginários. tocandinho assim? O pessoal acha hilário. Fico o dia inteiro tocando instrumento Aham, imaginário, sem parar. Se eu tô com fone aham. de ouvido tocando instrumento imaginário, o que me bloqueia é pensar que outras pessoas podem estar me vendo. Aí eu falo, tipo, não, cara, esquece disso. Que se dane as outras pessoas. Esse é o teu negócio, bicho. Tu estuda a música, tu ama a música, sabe? Você se manifesta assim, só vai. O problema é deles, entendeu? Eles que são burros.
que Uhum. estão te julgando, mas não é o bastante. Instrumento. Tem competição mundial de air guitar, que é tipo fingir que você toca o instrumento, sabe? Sério? E de bateria Sério? também, né? As pessoas ficam batucando no ar, assim, né? Tem competição, tipo assim, tipo nível que aparece na TV. É de tipo. Que da hora, cara. Nossa, mas Eu aí acho que vou entrar essas no coisas outro. do air, assim, eu acho engraçado. E essa coisa que você falou é um negócio interessante, porque acho que as pessoas tinham muitas coisas próprias, que elas achavam que eram muito individuais e tinham vergonha. Só que hoje no mundo, as pessoas, tipo, acabam criando mini grupos e essas coisas que normalmente eram internas suas, você tinha vergonha, viram um negócio meio de grupo. Então, tipo, esse negócio da air guitar é uma, mas tem pessoas que gostam de se vestir de modos diferentes, de agir como modos diferentes, elas encontram seu grupo. Então, normalmente coisas que você ficava travando para você, sendo extrovertido ou introvertido. Hoje tem. Geralmente pessoas também um pouco introvertidas que encontram ali um grupo, né? É o seu grupo. Uhum, uhum. Olha, Sim. eu vi um dia desse aquele grupo de competição de cavalo de pau. Aí eu mandei para um amigo assim, falei, ó o que os autistas inventaram dessa vez. E realmente, sério. quando eu vejo um grupo assim de um interesse bem peculiar, né? Eu já. É que nem comunidade do Orkut. Sim, exatamente, né? Os nichos, né? Agora, Thales, você estava falando dessa história de dançar na rua para se regular. Eu fico fazendo isso, só que eu faço isso em miniatura, assim. Então, às vezes, quando eu tô em fila do supermercado e eu sei que vai demorar tal, eu fico dançandinho também, com a coluna balançando tal. E eu acho ótimo ter fone de ouvido. Às vezes eu nem tô com a música ligada, mas aí eu fico assim, se a pessoa me ver, ela vai achar que eu tô só ouvindo a música e dançando e tá tudo certo. Eu tô lá só me regulando na dancinha, assim, pra esperar o tempo. Não consegue ficar parado. Tem esse lado também que é bem interessante. Eu lembrei que quando eu era, sei lá, até minha adolescência, se a pessoa falasse, ou se o professor falasse meu nome na sala, assim, tipo, chamasse Daniela para responder alguma coisa, eu ficava muito vermelha. Hoje eu acho que eu fico um pouquinho menos, mas eu ficava muito, ao ponto de um chefe meu uma vez ter me colocado o apelido de Red Dani. Red Dani. Síndrome de ativação mastocitária, tipo... Não, plá. e também que coisa de publicitário de São Paulo de colocar, adora colocar uma palavra em inglês ali. Red Dani vermelha, Red Dani, Red Balloon, Red Balloon. E era, Que ótimo e era, nome pra escola era de inglês. publicitário mesmo. Óbvio que era. Eu consigo imaginar um paulista falando, Tipo, aí, na Red época que Dani. você era da escola, você tinha que ler um texto. Tipo, quando eu era novinho, tinha que ler texto. E aí uma coisa que me afetava muito é que eu ficava segurando o papel, naquele ambiente eu ainda era tímido, e o papel tremia. Então, tipo assim, eu tava nervoso, né? Eu chacoalhava e o papel chacoalhava. E aquilo para mim era pior do que estar no palco. Tipo assim, esse símbolo do papel chacoalhando. E aí mostrava um nervosismo até maior do que eu tava. Então, tipo assim, eu não conseguia fazer o masking do papel, sabe? Eu conseguia fazer do rosto. Denunciava ali, né? O papel denunciava muito. Eu não sei hoje na escola se você ainda faz esse tipo de tem papel esse nível, mas. Nossa, isso me fez pensar que eu podia ler super bem, assim, nessa coisa de tipo, então eu vou ler e vou mostrar que eu sei ler rapidinho e tudo mais. E aí, se a professora perguntava, que legal, do que você acabou de ler? Eu não sabia nada, eu pronunciei todo aquele texto e não tinha capturado coisa nenhuma, mas tinha a Mas eu dicção, tinha super saído entendo. perfeita. É que tem uma pira do falar. Típico de altas habilidades, né, Ale? Desculpa aí de eu te atrapalhei. Sem culpa, irado saber disso, porque é muito isso, é o prazer do recitar a palavra de forma coesa no ritmo e não necessariamente conteúdo em si, sabe? A excitação não tá no que está aprendendo, mas na maneira como você faz aquilo fluir. Eu tenho muito isso também, de ter o prazer nisso, sabe? Comenta aí, Thalys, o que você ia falar. Esqueci agora o que eu ia falar, mas era. Também foi super rápido o habilidade. pensamento, né? Você falou que é super típico isso em altas habilidades, essa coisa de fazer essa leitura em voz alta sem capturar o que você tá lendo, né? Exato, é como se você aprendesse uma coisa ali, mas não entendesse muito bem a função daquilo. E simplesmente você aprende mais rápido, né, por ter essa superdotação, enfim, mas não sabe muito bem como aquilo funciona na sociedade, como é que aquilo deveria funcionar. Tem uma pessoa que eu atendo que é interessante, porque é uma pessoa também que aprendeu a ler, sei lá, com 4 anos, mas ela não lia, ela fingia que não lia, porque ela entendeu que só podia ler com 6 anos, né? Então, veja, duas... Caramba. A coisa da Sim. rigidez cognitiva também, né?
e das outras habilidades. Muitas vezes, e também como essas outras habilidades muitas vezes trazem grupos, né, em que você consegue uma extroversão, né, Lê, assim. Uhum. Sem dúvida, na faculdade isso foi muito mais vivido, assim, por mim. Porque acho que na faculdade eu encontrei muitas outras pessoas. Acho que quase todos os meus grandes amigos da faculdade são pessoas superdotadas, assim, eu não tenho muita dúvida hoje. Mas foi mais difícil. Na escola não é tão. Porque acho que a faculdade de medicina funila isso, né? Pela dificuldade Sim. do vestibular e tal. Então dá uma selecionada nesse sentido. Então, sim, eu experimentei isso muito mais fortemente na faculdade, sem dúvida nenhuma. E é engraçado mesmo essa questão da leitura que você estava falando. É, engraçado, eu não lembro de ter me contido, mas eu lembro que isso acontecia mesmo depois quando eu fosse um pouquinho mais velho, assim, não era só com 6 anos, né? Eu aprendi a ler com 4 anos também sozinho. Eu aprendi a ler vendo outdoor na rua, assim. Eu lembro que meu pai estava passando de carro uma vez voltando para casa e eu simplesmente os outdoors começaram a fazer sentido para mim, assim, tipo, todas as letras começaram a se conformar na minha frente, assim. Nossa, esse momento é E aí lindo, depois né? eu era um leitor voraz. Mas eu lembro que eu percebi essa diferença entre ler em silêncio, pra mim, e ler pro outro. E aí performar essa coisa da leitura e fazer uma leitura super, né, acertadinha, nananã, mas não parecer que eu tava só pronunciando mesmo, assim. Acho isso bem curioso. Então, nossa, tem um momento fofucho aqui que as pessoas não estão vendo porque a gente não vai mostrar a imagem. É. A filha tímida entrou, 7 da manhã, acordou perdida em casa, só tem eu em casa. Então, é engraçado as duas crianças, por exemplo, a minha mais velha, ela é zero tímida, ela vai em qualquer lugar e fala, oi, você quer ser minha amiga? Tipo num parquinho, sabe? E ela sai falando. Essa Uhum, daqui, que grudou aqui, que tá de coisa fechada, ela, se entra outra pessoa, ela se trava total. Tipo, se tem um amigo uhum, que ela brinca muito, que ela já uhum, conhece. Mas se entra um terceiro amigo na conversa, isso 2, 3 anos. Ela já se trava de fechar mesmo. Ela se fecha, é uhum. quase um shutdown. E ela se trava mesmo e não fala. É difícil tirar ela de lá. E era engraçado que a gente ia em festa infantil e a festa inteira ela ficava grudada em mim. Aí quando acabava a festa, quando tinha menos pessoas, ela saía correndo. Aí eu tinha que ficar aquela sensação horrível. Só fica você e a família, porque ela estava no momento que ela começa a se divertir, na época que tem que ir embora, é a hora que ela ficava mais. Então, tipo assim, é muito inato, sabe? Porque a educação é parecida, obviamente que tipo, é diferente em alguns países, mas nasce com as crianças certas Sim, extroversões e introversões, que você pode aprender com o tempo, mas às vezes é muito inato da pessoa. O que a gente pode fazer é tentar incentivar mais ou proteger mais, mas é, mesmo a gente falando aqui que a gente mudou com o tempo, acho que tem uma parte muito grande que é inata, nossa, que Sem a gente dúvida. nasceu desse jeito e é difícil mudar. Sim. não, eu ia mais reforçar mesmo o que você fala, né? Por exemplo, eu acho que algumas características do autismo faz a gente ter uma tendência a ser mais introspectivo, porém existem pessoas autistas que, principalmente que são altas habilidades, o TDAH também, que tem exatamente esse oposto, né? Essa necessidade de uma hiperestimulação com pessoas, de conversar. Mas, de fato, personalidade, a questão da introversão e extroversão é uma questão de personalidade. Tem coisas que são tendência, tem coisas que você vai entendendo, se atravessando com o tempo e vai também guiando, né? Essa personalidade. É o que você vai fazendo. Eu acho que o que é maior do que a minha extroversão, o que é o melhor, maior que a minha introversão, é a minha curiosidade. Uhum. Então eu vejo que muitas, enfim, conversas que eu puxo e tal, é porque eu sou muito curiosa por algumas coisas. Aí Ou eu Uhum. traço de passo. abertura também, Total. né? A abertura da pessoa autista, como traz personalidade, também tende a ser maior mesmo. É óbvio, porque a gente tá sempre em contraste, então a gente é muito mais curioso com relação a tudo. Você é criado no contraste, obviamente, o tempo inteiro você vê o mundo muito mais contrastado e você pode ser autista, o que você for, neurotípico, neurodivergente, contraste chama a atenção de seres humanos. Isso é uma tática básica da natureza. Os animais usam contraste para se comunicar, né? Então, se a gente experiencia o mundo desde pequeno com mais contraste na nossa existência frente aos outros,
claramente a gente vai ver um mundo mais contrastado e claramente a gente ser mais curioso em relação a tudo. Por isso que eu vivo falando com árvore. Não com árvore, né? Mas eu digo, qualquer pessoa, Fale mais eu tenho sobre vontade isso. de falar, entendeu? Eu tô pensando aqui que a gente tem bastante gente mais para extroversão aqui hoje, mas eu queria dar um exemplo só para a gente ter uma noção de como a dimensão da introversão pode ser super profunda assim, em pessoas do espectro, né? Eu lembro de um paciente que eu já acompanho há muitos anos, mas que eu comecei o acompanhamento logo depois de uma crise de burnout. Na época eu não sabia do burnout autista dele, tal, não tinha sacado ainda esse diagnóstico, faz uns 15 anos isso. E não, menos, 13 anos. E eu lembro que ele começou a fazer um trabalho terapêutico, ele ficou 1 ano indo pro meu consultório, uma vez por mês, e ele não falava. Simplesmente assim. Ele entrava na consulta, ele ficava balançando a perna, se mexendo nas mãos, se regulando. E aí eu ficava tentando falar, olha, eu acho que você tá se sentindo ansioso. Eu ficava tentando preencher aquele espaço ali, né, para ver se ele ia se sentindo à vontade. Ele precisou de 1 ano. Eu não sabia o tom da voz dele durante 1 ano. Depois de 1 Para, ano, Lê. ele conseguiu se sentir... Sério? Papo reto. Tu ficou 1 ano com uma pessoa vindo ela toda semana sem falar Não, nada. toda semana não, todo mês. Eu via uma vez por mês. Pessoalmente? Uhum. Você Ficava não uma sentia que hora... tá torturando a pessoa? Você falava, olha, então, meu filho, você não perguntava você quer ir Não, embora? não tava, imagina, eu tava torturando, tava querendo, você vai falar. Não era isso, era justamente, olha, eu tô aqui pra te ouvir, se fica à vontade, o tempo que você quiser levar pra você começar a falar, eu vou estar aqui. Mas você não se sentia mal? Eu ia ficar meio mal, do tipo assim, porque às vezes eu ia pensar, pô, provavelmente alguém tá enfiando esse cabra aqui pra ele ficar aí, ele nem quer, entendeu? E você não perguntava se você quiser, eu falava, se você quiser ir embora, Não, tudo bem, ele tá? tava ali, ele não ia contra gosto, ele ia, só que ele não conseguia se expressar, ele demorou 1 ano pra conseguir se sentir à vontade, depois de me ouvir falando com ele 1 ano, pra ele poder começar a falar. Hoje a gente interage super bem. Brisa, cara. Só que demorou isso. E é curioso, assim, sustentar essa situação, porque eu poderia falar assim, do terceiro mês, falar, olha, desculpa, já veio 3 consultas aqui, não falou comigo, beijo, tchau, não vai rolar, não tenho o que fazer. E eu fiquei insistindo, falei, não, alguma hora a coisa vai acontecer. E foi curioso, assim, depois de 1 ano, a gente começou a conversar. E aí a coisa virou, assim. Mas demorou isso. Então, essa pra você ter a dimensão do nível de intensidade da introspecção, da introversão e da dificuldade que a pessoa pode ter de interagir e se sentir segura para se colocar numa situação social. Pode demorar 1 ano diante de um profissional. Nesse sentido, imagino que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela, né, causa tantos problemas com as terceirizações e as impessoalidades dos aplicativos, mas ao mesmo tempo, como uma pessoa assim não é uma mudança de chave, né? Do tipo, imagina, você vai numa consulta, você consegue falar, você sai com fome, como que você vai pedir comida? Chega lá e fala, ô tia, dá um pão de queijo aí, ou não sei o que lá, ou qualquer coisa. Porque se eu entendi o nível que é uma coisa, porque eu não consigo imaginar numa sala por 1 hora alguém falando comigo e eu não respondendo. Ou eu ia explodir e começar a gritar e rolar no chão, eu só ia pegar e sair. Não, falando não, mas eu esperava um pouco, trazia alguma coisa, eu ia fazendo algum comentário, falava, nossa, eu tô vendo que você tá tenso, eu tô vendo que você tá preocupado, fica à vontade. Eu não falava 60 minutos. Eu tentava encaixar a pessoa. conversa, tipo, me conte um filme, era como, tipo, era tentando levar para uma conversa mais simplista. Faz tempo isso, mas assim, eu ficava tentando encontrar uma beiradinha por onde eu podia entrar, assim, então você ia jogando, assim, com isso, mas só para dar essa dimensão para você. E eu queria fazer só um comentário para encerrar, e de que isso que você falou foi super interessante da questão das redes sociais, o quanto a interação agora que acontece, intermediada por aplicativo, rede social, facilita a vida de muita gente introspectiva, que não performaria tão bem a interação social no real ali, mas que por intermédio dos aplicativos consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Isso é bem legal também de ver como pessoas neurodivergentes fruem melhor no mundo digital. Ou o oposto, né? O problema é que aí elas querem ficar no mundo digital forever. Ou elas são 2 pessoas, talvez elas são hiperativos, extrovertidos no mundo digital e introvertidos, e aí vira uma dualidade que é engraçada, porque eu estava até conversando com uma pessoa ontem que eu encontrei, que a minha persona online, ela tinha umas percepções sobre mim muito diferentes da minha persona que eu acredito que eu sou e a minha persona ao vivo, sabe? Então, acho que você acaba pelo como você se coloca, de repente a intensidade que você se coloca
online parece que você é uma pessoa muito mais agressiva, mais extrovertida, mais agitada, e aí ao vivo você é tímido, sabe? Você não consegue Bicho, falar, então... Hã? eu já desisti da minha persona. É sério. Tem gente que me vê como um grande maconheiro, tem outros que me veem como uma pessoa extremamente disciplinada, tem gente que me vê como estourado, tem gente que já falou que eu sou calmo, inclusive. Eu desisti, entendeu? Do que vão ver de mim. Tchau. Ah, não, eu acho que eu tenho assertividade. É surreal, eu acho que eu tô meio esquizofrênica. Às vezes eu falo, não é possível, cara. Como que podem ter essas duas percepções tão opostas sobre eu, ao mesmo tempo? Vocês não têm isso aí, não seja não? psicofóbico, ó. Exatamente, também isso. Mas eu tenho medo, porque eu vejo como uma coisa que vai me debilitar. Eu vejo que se eu fosse esquizofrênico, por exemplo, o mundo me olhasse, iam querer me prender, entendeu? Passa por esse lugar. Desculpa. Deixa eu só dar um exemplo que eu achei legal ontem de persona. No LinkedIn tem uma coisa que você entra na página que diz assim, pessoas que seguem essa pessoa também seguem essa outra pessoa, sabe? E aí, Sei. de algum modo, ela te coloca numa segunda bolha, sabe? E aí a pessoa estava me olhando, ela falou, Felipe, eu fui olhar você e eu vi que pessoas com seu perfil, também seguem essa outra pessoa desse perfil, e essa outra pessoa, não vou dizer o nome aqui, mas é uma pessoa bem exagerada e bem típica, sabe? Com seus prós e contras específicos, assim, ela tem uma personalidade muito clara, que é totalmente diferente da minha em todos os aspectos, eu nem admiro tanto aquela pessoa especificamente. Aí o cara veio falar comigo já com esse viés. Falei assim, você gosta da pessoa tal? Eu falei, cara, não. Ele, que bom, a gente vai deixar claro, assim, sabe? Então ele veio com todos os viés que, tipo, o próprio sistema explicou para ele sobre mim que não tinha nada a ver comigo, pelo menos que eu sinto. Algoritmo, né? Pô, cara, não, e Ale, real, você tá certíssimo, bicho. Minha visão de esquizofrenia é completamente enviesada, sabe? Eu vivo no clichê. É esquizofrênica. Tadinho, ficou na culpa. Tudo bem, não, mas tudo bem. Eu fico tipo, Ilha do Medo do Scorsese, sabe? Eu entro nesse lugar. Não, fica tranquilo, Edi. Aquela novela com aquele menino de olho azul que fumou maconha e ficou esquizofrênico, sabe? O Bruno Galhaço. Não, eu sei. Não, mas é por isso que eu fiz o comentário, só pra não deixar passar aí, pra depois não falar assim, nossa, por que o Edi fez esse comentário? Mas só pra gente resolver aqui, não fica preocupado não, Edi, a gente te ama. Não, tá bom, obrigado. Não, a gente tem que encerrar, a gente já tá falando há 47 minutos. Bora. Só devolver a palavra pro Thales, então, encerrar o nosso episódio. Thales, desculpa, bicho, às vezes a gente é muito intenso. E a gente também é uma representação, né, de introversões, extroversões. É isso, gente. Muito obrigado, eu adorei participar. Acho que no mínimo emblemática assim essa conversa sobre introversão e extroversão conosco, né? É verdade. Obrigada, viu? Obrigada por vir. Não, e façamos de novo, né, Thales? Inclusive, para se despedir, eu acho que seria importante você falar um pouco sobre quem quiser conhecer o seu trabalho, te conhecer como psiquiatra, ou nem só como psiquiatra, como qualquer expressão que você queira passar. Se você tem uma mensagem que você quer que seja amplificada, aqui é o lugar para amplificar ela. Então, amplifique. Claro, Edi, obrigado. Eu entrei no modo impessoal, né? Então, eu saí do modo psiquiatra para entrar no modo impessoal, que a Lê disse, conversa informal. Então, eu já entrei em outro modo. Mas, enfim, o meu Insta é thales.psiquiatra. Enfim, sou uma pessoa trans, sou uma pessoa autista, que atendo muitas pessoas, autistas também, TDAH, altas habilidades. Gosto bastante, atuo como psiquiatra forense também, então tô acabando minha pós em psiquiatria forense. Gente, eu esqueci disso, eu vi isso. Bicho, vai ter gente, a gente tem que fazer outro episódio só de CSI. Óbvio, meu cara. sonho é fazer profile de serial killer. Vamos fazer profile de serial killer? Eu adoro. Nossa, eu também. Só que não tem serial killer aqui no Brasil. Não, mas dá pra gente falar sobre um boto de coisa. Enfim, eu atendo online o Brasil todo e atendo presencial em Recife também. Então é isso, thales.psiquiatra, meu Insta, e lá tá meu contato, WhatsApp de Mara, que é secretária do consultório. Enfim. Maravilha. Muito legal. Prazer te receber aqui, Thales. Um beijo grande, gente, pessoal. Eu quero muito bolo de noiva. Alguém sabe em São Paulo onde vende bolo de noiva? Eu quero te receber. Vou mandar pra você, Dani, um bolo de noiva. Ai, por favor. Obrigada. O bolo de noiva de Recife é maravilhoso.
de especiarias Não tô no- castanhas, é super bom. Só que aqui no Sudeste não tem, a galera conhece o bolo de rolo, mas não conhece o bolo de noiva recifense, é maravilhoso. É Fica a maravilhoso. dica aí. Falou, pessoal. Beijo Gente, grande. obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.